Olá, estamos de volta para dar continuidade ao bloco anterior. Vamos lá. Falamos de ponte e viaduto, né? A diferença de um para o outro. Agora vamos para quadriciclo. Falamos de motocicleta, ciclomotor, motoneta. Agora entraremos no quadriciclo, ou seja, veículo de 4 rodas. Vamos ver a definição do código. Veículo automotor de 4 rodas, com ou sem cabine, com massa de ordem de marcha não superior a 450 kg, para o transporte de passageiro, ou não superior a 600 kg, para transporte de carga. Veja bem, o código mudou. O quadriciclo era considerado maquinária agrícola. E hoje ainda é. Porém, a definição agora, vejam, que ele pode ser ter até 450 quilos, se for para transporte de passageiros. Ou seja, um quadriciclo, se ele for projetado para transporte de passageiros, ele não pode passar de 450 quilos. Juntando todo o maquinário, 450 quilos. Agora, se for para carregar carga, ele pode ser até 600 quilos. Ele não pode passar de 600 quilos. Por que 600 quilos? Porque se um veículo com 4 rodas passar de 600 quilos, ele é quase um automóvel. Existem carros hoje aí pequenos, bem compactos, de aproximadamente 700 a 800 quilos. Então, ficaria um choque entre as duas definições de veículos, devido às 4 rodas dele. Então, quadriciclo para pessoas até 450 quilos. Para carga, 600 quilos. Então, 450, 600. Agora vamos para a definição de reboque. Reboque, veículo destinado a ser engatado atrás de outro veículo, automotor. Vamos lá. A questão engatado, acoplado. Deixa eu ver se eu deixo claro para vocês. Engatado, para quem conhece já viu, você vê que um reboquezinho desse, uma carretinha que a gente compra, aluga, ela vem, engata num gancho, né? Que é colocado, que a gente chama engate, atrás dos veículos. E no caso do acoplado, é diferente. O acoplado, o trator, ele tem, que a gente chama a quinta roda, onde ele vem encaixado, e ele praticamente faz parte do veículo aqui. Você vê que o veículo aqui é a boleia e ele tem aquela parte, compartimento aqui, onde o outro vem, vamos aqui em cima do meu dedo, para ficar mais fácil. Essa parte do reboque vem e encaixa nessa parte do veículo. Veja que as duas se transformam uma parte só. Então, acoplado. Diferente do outro que vem engatado. Que ele vai engatar, que aqui é o final do veículo, tem um engate, e aqui vem outro veículo e pum. Vejam que ficou os dois praticamente separados, né? O outro não, ele encaixa, forma uma coisa só. Independente do movimento que ele pode fazer, mas é acoplado. Então, reboque é o veículo destinado a ser engatado atrás de outro veículo automotor. Agora vamos ver regulamentação da via. Implantação de sinalização, de regulamentação, como o próprio nome já diz, né? Implantação de sinalização, regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, os sentidos de direção, tipo de estacionamento, horários e dias. Então, regulamentação da via é tudo que vai mostrar para o condutor como utilizar aquele espaço, aquela via. Ou seja, ele citou aqui estacionamento, também, se você botar que pode estacionar de 8 da manhã a 8 da noite. Está regulamentando ali. Se você vai transitar no sentido horário, para frente, vai transitar no sentido contrário. Se vai transitar pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Há pouco tempo aqui em Pernambuco, foi colocada a famosa mão inglesa. O que é a mão inglesa? A mão inglesa é nada mais, nada menos, porque nós aqui dirigimos pelo lado direito da via. Se eu estou nesse sentido, e tem duas faixas aqui, eu fico mais à direita da via. No lado, tem vezes que encontrar a mesma coisa, mais à direita. Mas fora do Brasil, tem locais que a mão é inglesa, se faz no lado esquerdo da via. Então, tem trecho aqui, como lá embaixo da BR-101, no trecho Dois Irmãos, e em São Martim, para quem vem na Abdias, vai entrar para São Martim, pega um trecho que você entra no fluxo contrário e fica do lado esquerdo.
Você transita pelo lado esquerdo da via. Então, virou mão inglesa. Então, a regulamentação da via ali quis que fosse assim. Determinou. Então, ela vai regulamentar. A regulamentação da via diz que você vai ter que fazer daquele jeito. Ou seja, por mais que nós não tivéssemos acostumado, e causou um certo choque, então, vai ser daquele jeito. A regulamentação manda. Aqui em Olinda já tivemos uma situação que tivemos que desviar um fluxo devido a uma obra pela Rua do Sol, onde dividimos a Rua do Sol em 2 sentidos, com prismas de concreto, e botamos a circulação exatamente assim, para evitar, entendeu, o choque de veículo, dar fluidez para o trânsito. Na Presidente Kennedy também. Vocês verão isso mais à frente, quando começarem a trabalhar com a gente, entendeu? Vão ver a necessidade, vão estudar, ver o que pode ser feito, o que pode ser regulamentado ali naquela hora, devido a um acidente, devido a um buraco que apareceu, uma obra da Compesa. Então, sempre vamos estudar e regulamentar o trecho da via. Então, aquele trecho vai ser uma regulamentação feita para aquele trecho, devido à obra. Que pode ser obra, pode ser acidente, né, também. Então, vamos ver a definição de refúgio. Refúgio é a parte da via devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestre durante a travessia da mesma. Ou seja, veja que uma ilha é um refúgio. Não é a parte da via que vai ser destinada ao pedestre que está transitando parar para poder concluir com segurança ou ir para o outro lado. Refúgio também é parte da via devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestre durante a travessia da mesma. Então, vamos agora para a definição de RENACH. R-E-N-A-C-H. Registro Nacional de Carteira de Habilitação. O Registro Nacional de Carteira de Habilitação, ele é feito um banco de dados de todo mundo do Brasil, lógico, que tem carteira de habilitação. Os dados dele vai para esse RENACH. Ele fica cadastrado como a data que ele tirou a habilitação, onde foi, se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta habilitação, tudo isso vai estar lá nos seus dados. As pontuações que você recebe devido às notificações, tudo isso seu, do condutor, vai estar no RENACH, nesse registro, que é um registro utilizado pelos órgãos de trânsito para poder, um exemplo claro disso é a advertência por escrito. A advertência por escrito é um condutor que não tem nenhuma infração e comete uma infração leve ou média nos últimos 12 meses. A autoridade de trânsito, ele acessa o RENACH e vê que esse condutor não teve, né, nenhuma infração no período de 12 meses, cometeu uma leve ou uma média. Então, se esse condutor entrar com pedido de advertência por escrito, né, ele vai solicitar que transforme a penalidade, a multa, em advertência por escrito. A autoridade de trânsito vai ver no prontuário, no RENACH desse condutor, que o mesmo é um bom condutor, então ele pode converter essa multa numa advertência por escrito. Ou seja, vai chegar a carta na casa do proprietário, mas com palavras dizendo que foi convertido devido ao prontuário e tudo mais. Então, essa sim é a utilidade do RENACH. É sempre que precisar ter alguma informação do condutor, ter acesso. Isso, não é todo mundo que tem acesso a isso. São autoridades de trânsito que o órgão cede esse poder a ele, né? Para ele poder ver, por exemplo, uma situação de um civil, um sinistro aí que teve, foi na delegacia, tem um processo civil. Então, o delegado, ele não é autoridade de trânsito, mas ele pode solicitar ver alguns dados no RENACH. E será fornecido a ele esses dados, entendeu? Porque ele solicitou e precisa desses dados para a ocorrência dele. Então, vamos agora para o RENAVAM. Como tem o RENACH, tem o RENAVAM, R-E-N-A-V-A-M, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Se eu tenho um cadastro das carteiras, eu tenho que ter um cadastro também dos veículos, para a necessidade de saber se o veículo é roubado, quem é o proprietário, quem não foi, todos os dados do veículo, desde que ele sai da montadora, porque a partir que ele sai da montadora, ele já sai com chassis. Quando o primeiro proprietário compra, a loja vai mostrar lá no RENAVAM quem foi que comprou, onde comprou, todos os dados necessários para ficar registrado no RENAVAM do veículo. Então, precisou de dados daquele veículo, o RENAVAM tem.
Você vai ter lá todas as informações necessárias. E essa redação do RENAVAN, do RINASH e da regulamentação de via foi dada pela Lei 14.440 de 2022. Vejam que, recentemente, há 2 anos atrás, estamos em 2024, então veja que o código é dinâmico, está mudando, entendeu? Pode surgir novas definições, pode mudar, como foi o caso do CRLV, entendeu? Que não existe mais CRLV, é CLA, que era Certificado de Registro de Licenciamento Veicular, agora se tornou Certificado de Licenciamento Anual. Então, esteja sempre atento para esses casos, que pode mudar, né? Hoje está assim, amanhã pode mudar. Trânsito é dinâmico. Agora, retorno, definição de retorno. Muita gente utiliza essa manobra de forma equivocada. Vamos lá, movimento de inversão total do sentido de direção original do veículo. Se eu vou nesse sentido e fiz assim, não é retorno. Se eu vou nesse sentido e fiz assim, que no caso, esse fiz assim, a conversão, à direita ou à esquerda, é retorno. Retorno é inversão total. Não que o carro vai pular e cair assim. Ele vai fazer na forma que der da via e voltar, né? Se ele estava indo, ele está voltando. Essa manobra é retorno. Porém, lembram que retorno, mesmo que em local permitido, ele não pode botar em risco a segurança? Tem que ter cuidado com isso. O retorno, e não precisa de sinalização proibindo o retorno. Alguns casos, como a marcação viária longitudinal amarela, já evita, porque o retorno é uma operação perigosíssima que, não bem executada, causa acidente. Tanto quanto a conversão, porque a conversão, você vem nesse sentido, aqui tem uma faixa dupla, né? Tem 2 faixas de rolagem aqui. Então, o primeiro carro, que está vendo que você está com a seta indicando que vai entrar, ele, por educação, para você. Mas quando você começa a fazer, vem outro carro aqui. Então, se você achou que todo mundo parou porque esse carro parou, tem que ter mais atenção. Porque na sua convenção, quando você passar esse que parou, você agradeceu, uma outra aqui não lhe viu por causa desse que está tampando a visão e pode vir e chegar a colidir com você, fazendo a convenção. Então, muito cuidado em manobras. Manobra tem que ser executada de forma consciência e em locais seguros. Aí, depois do retorno, temos o semi-reboque. Falamos do reboque, né? Que o reboque é engatado. E o semi-reboque é como? Veículo de um ou mais eixos que se apoia na unidade tratora, ou a ela ligado por meio de articulação. Veja, aqui o termo foi até melhor, se apoia, né? Se apoiou, é um semi-reboque. Engatou, é um reboque. Entendeu? Semi, por quê? Porque se você tirar essa parte, ele não fica em pé, ele não tomba, né? Mas ele tem que ter um apoiozinho, você bota uns calços para ele ficar rente, né? Na horizontal. Senão, ele fica assim. Então, independente, pode ser 2 eixos, 3 eixos. Então, o semi-reboque, ele apoia ou acopla. O reboque é engatado. Então, vamos para o próximo, que é sinais de trânsito. Sinais de trânsito, pensamos logo no semáforo, né? Vamos lá. Elementos de sinalização viária que se utilizam de placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinado exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres. Vejam, sinais de trânsito é tudo que está envolvendo o trânsito. Ou seja, uma pintura no chão, sinal de trânsito. Uma placa vertical, sinal de trânsito. Uma ordem de parada, sinal de trânsito. Um movimento do condutor, né, para reduzir, sinal de trânsito. Então, tudo isso é sinal de trânsito. O semáforo é um sinal de trânsito. Todo mundo falou sinal de trânsito, pensa logo semáforo, né, porque associamos ao sinal luminoso. Então, um cavalete com alerta amarelo, sinal de trânsito. Um cone, sinal de trânsito. Então, tudo isso é sinal de trânsito. Tudo que vai sinalizar alguma coisa utilizada no trânsito, inclusive até em algumas situações precárias, galho de árvore. Seu carro quebrou depois de uma curva, você pega um galho de árvore, quebra, vem na curva, antes de fazer a curva, e sinaliza para o veículo que vem ver que seu carro está quebrado ali. Então, o galho de árvore posto na pista é um sinal de trânsito.
Ficou claro? Espero que sim. Agora vamos para a sinalização. Os sinais, acabamos de falar, agora sinalização. Conjunto de sinais de trânsito e dispositivo de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. Vejam, a sinalização já é o conjunto de sinais. Ou seja, se eu botar cone e cavalete, sinalizando um desvio, a sinalização. Se eu colocar um exemplo de fluidez, por exemplo, mudar um canteiro central para botar 3 faixas para um lado e uma para o outro, que existe aqui não, mas existe um veículo que pega o esprima de concreto e sai tirando ele de uma faixa para outra. O veículo é quase em Z, ele pega por aqui o material, passa por dentro dele e sai do outro lado, formando uma faixa a mais. Se são 2 em 2, ele passa aqui, aí ele forma 3 aqui e 1 aqui. E quando necessário, faz o contrário, 3 aqui e 1 aqui. Então, esse veículo ele sai tirando os prismas e botando mais para a esquerda ou mais para a direita para fazer uma faixa a mais. Então, também, isso é uma sinalização de trânsito. Agora vamos para um conceito novo, dado pela Lei 14.599 de 2023, que é sinistro de trânsito. Nós tínhamos como acidente de trânsito, né? Então, agora não é mais acidente, é sinistro. Então, o que é um sinistro de trânsito? Evento que resulta em danos ao veículo ou à sua carga e ou em lesões a pessoas ou animais e que pode trazer dano material ou prejuízo ao trânsito, à via ou a meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento na via terrestre ou em áreas abertas ao público. Vamos lá, isso aqui vai demorar um pouquinho, mas vou tentar definir o máximo possível. Sinistro de trânsito. Vejam que tem uma parte tem que estar em movimento, porque 2 carros parados não podem colidir. Mas eu posso ter 2 carros parados, eu vi um ciclista e bater nos 2. Um sinistro de trânsito. Pode ser um carro parado, eu vim e bater em um, sinistro de trânsito. O carro vem e bate no poste que está parado ali, sinistro de trânsito. Um atropelamento, sinistro de trânsito. Ou seja, a maioria vai gerar um prejuízo, né? Gerou um prejuízo, sinistro. Se 2 carros se chocaram e tocou um retrovisor no outro, né? Os 2 condutores, devido a uma manobra, um retrovisor no outro. Na teoria, você vê que não quebrou nada, mas vamos botar que arranhou as 2 capas, né? As capinhas pintadas do retrovisor. E os 2 condutores quiserem registrar, isso vai ser um sinistro de trânsito. Meio irrisório, né? Mas é um sinistro de trânsito. Vai acionar o pessoal do trânsito, eles vão lá registrar, entendeu? Colocar varias, tudo, para depois, futuramente, os envolvidos, se não entrarem em acordo, vão precisar desse boletim para acionar a justiça, ou porque não é causa da justiça comum, mas vocês vão aprender mais à frente. Então, vamos botar outro exemplo aqui de carga, né? Um exemplo de carga. Eu venho com a carga ultrapassando o limite do veículo e essa carga bate em um pedestre. Não foi o carro, não foi o veículo, foi a carga. A carga bateu, o pedestre machucou, teve lesão, arranhão, escoriações. Então, isso é um sinistro de trânsito. Então, o sinistro é tudo que envolve prejuízo material ou dano pessoal. Pode ser a carga, pode ser um espelho que ia levando, aí bateu e quebrou, alguém bateu e quebrou. Tudo isso é sinistro de trânsito. Vejam como é abrangente o sinistro de trânsito. Inclusive, uma via com uma pavimentação ruim, você for cortar seu pneu devido à pavimentação ruim, um buraco, por exemplo, com o pé deixou aberto, cortar seu pneu, você tem direito a fazer o sinistro de trânsito, a registrar. Entendeu? Você não causou dano a ninguém, mas causaram dano a você. Seu veículo teve o pneu cortado, você teve um prejuízo. Então, você pode requerer a pessoa competente que devia ter ajeitado aquilo ali, uma indenização por ter perdido o pneu. Entendeu? Mas aí vocês vão ver mais na frente, quando for estudar sinistro de trânsito. Agora, som por apito, sinais sonoros, né? O que o código diz sobre isso? Sinais sonoros são emitidos exclusivamente pelos agentes da autoridade de trânsito na via. Vamos lá. Mais uma vez, para não confundir. São emitidos exclusivamente pelos agentes de trânsito, né? Agentes de trânsito, agentes da autoridade de trânsito. Então, agentes da autoridade de trânsito, os agentes de trânsito estão incluídos. Então,
sempre quem pode emitir o som é os apitos, né, que são os silvos, agente de trânsito e agente de autoridade de trânsito. Todos eles podem. Aí, para que serve o apito? Para orientar ou indicar o direito de passagem do veículo ou pedestre, sobrepondo-se ou completando sinalização existente no local, ou norma estabelecida nesse código. Ou seja, todo o som sonoro é para orientar ou indicar o direito de passagem. Vejam, eu vou sair um pouco do foco aqui, mas quais são os silvos, né? O breve, o longo, ou seja, um para diminuir marcha, outro para parar, outro para seguir. Então, é sempre para dar fluidez. Você veja que o para seguir, você parou, eu pedi para parar, parou, por motivo que estava atrapalhando, sanou, eu peço para seguir. Então, vejam que é para dar fluidez. Ou indicar uma passagem, um obstáculo. Não, por aqui não. Por lá, aí desviar o fluxo. Então, sempre é para dar fluidez, porque o código ele é para preservar a vida e evitar acidente, porque evitando acidente está preservando a vida. Agora vamos para a tara, que é o segundo código, é o peso próprio do veículo, acrescido de pessoas, da carroceria, do equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio, em alguns casos, que não está mais, né? Em alguns veículos não é necessário mais extintor de incêndio, e dos fluidos de arrefecimento expressos em quilogramas. Ou seja, o veículo funcionando, completo para funcionar, com todos os líquidos, com gasolina, pode estar o tanque cheio, o tanque vazio? Não, tem que ter a gasolina, tem que ter todos os fluidos. Então, a questão da tara, veja que é irrelevante essa questão que eu falei do tanque. Se o tanque tiver meio, for 50 litros, né? O tanque está meio, tem 25 litros, os 25 litros faltosos não vai fazer muita diferença no peso de toneladas, né? Uma tonelada 200, uma tonelada 300, mas pode ter certeza que lá vai estar uma tonelada 230, uma tonelada 236, vai estar expresso, né? A tara do veículo. Trailer, reboque ou semi-reboque, tipo casa, com 2, 4 ou 6 rodas, acoplado ou adaptado à traseira de outro automóvel ou caminhonete, utilizando em geral atividade turística, como alojamento ou para atividades comerciais. Pronto, o trailer acoplado ou colocado, adaptado, que foi o caso da picape da Hilux que eu disse, no semi-reboque, né? Que pode ser um automóvel ou uma caminhonete. Então, esse é o trailer, local, fechado, para você fazer atividade turística ou comercial, dependendo da utilização. Então, nos vemos no próximo bloco. Bom estudo para vocês e tudo de bom.